Paz, meus irmãos. Estou feliz hoje de estar com vocês. Desejo graça e paz da parte de Deus para todos. Eu convido vocês a levantar em pé, para a gente orar um pouquinho, consagrar todo o nosso culto e trabalho e nossa teologia. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de todos que estão aqui, sabe? É tão legal, depois de bastante tempo, muitos irmãos continuarem, sabe? Muitos desistiram, mas os que estão aqui estão porque te amam e querem aprender de ti. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para conseguir expressar e receber aquilo que o Senhor tem para ministrar. Amém. Irmãos, eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Mateus 13. Eu vou ler do 1 ao 4. É uma palavra bem conhecida que todo mundo, eu acho que já ouviu aqui, porque todo mundo é crente, boa parte. É a palavra do semeador. Todos acharam? Alguém não achou? Então, amém. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. Chegaram-se a ele grande multidão, de modo que entraram numa barca e se assentou, e todo o povo ficou em pé na praia. Muitas coisas lhe falou em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. O título da minha pregação é A Beira do Caminho. E eu fiquei nessa há muito tempo, porque eu vou explicar como é que eu comecei o meu trabalho. Eu deixei para segunda-feira, semana passada, para fazer, e eu não sabia muito bem o que fazer, eu ia fazer João 15. Mas Jesus tinha me dado uma palavra que era essa. Só que, a passar da semana, Jesus foi modificando, e eu fiquei nessa beira do caminho. O que é a beira do caminho? Se a gente for ver no texto, existem várias figuras que Jesus expressa: a beira do caminho, a semente, as aves e o semeador. Mas o que eu vou focar principalmente é o caminho, a terra que está o caminho, a beira do caminho. Eu fui esses dias nas orações e eu estava meio frio. E fui ali fora e sentei e fiquei olhando a ciclovia. E do lado da ciclovia, a ciclovia é uma estrada, tinha sementes que cresciam. E eu pensei: Jesus, como assim que a semente está crescendo? Na tua parábola diz que não cresceu, as aves roubaram. E eu fui parar e pensar: mas é no caminho que cresce. Porque se a gente for ver, quem é o caminho? É Cristo Jesus. É Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então nisso eu fui pegar a revelação que Jesus me deu sobre a primeira semente. Se a gente for em Gênesis 3, aconteceu exatamente o que aconteceu na primeira semente. Quando Eva, não foi Adão que recebeu a palavra, e Adão repassou para Eva, né? Segundo lendo, a gente compreende isso no texto. Jesus fala para Adão, que não era para comer naquela semente, aquela fruto, né? O fruto proibido. Mas quando a serpente vai falar com ela, ela distorce totalmente aquilo que Deus tinha falado a ela, que não era nem para tocar. Então, o que aconteceu? A ave, se a gente for ver o resto do capítulo 13, tem a explicação de Jesus dessa primeira semente, que era que o inimigo vem e rouba o que foi plantado em nosso coração. E foi isso que aconteceu com Eva. Então essa foi a primeira semente. Só que o erro tão grande dessa semente causou a destruição de todas as outras terras. Se a gente for ler em Gênesis 2:7, fala que o ser humano é feito de terra. A matéria-prima dele é terra, tá ligado? Então todo o solo foi mudado. Então quer dizer, toda a essência do ser humano foi mudada. Se a gente for ver a segunda semente, a explicação dela é que os homens tinham um coração de pedra. E Jesus fala em Ezequiel, em duas passagens específicas, Ezequiel 11 e o 36, que fala que eu vos darei um coração de carne e retirarei o coração de pedra que está em vós. Então, o que é a nossa terra? É o nosso coração. E ela foi mudada. E uma das maldições que Deus dá sobre a terra é que tem espinhos e abrolhos. E na Bíblia, a gente estudou um pouco sobre hebraísmos, sobre linguagem, e acontece que esse pecado é representado por espinhos. Então, a partir disso, do pecado, a primeira semente ter caído à beira do caminho, não no caminho, aconteceu que tudo ficou ruim. A terra boa é o ponto interessante
que foi Jesus Cristo ter vindo e limpado toda a terra novamente. A gente vai ver, isso eu estava pesquisando e eu achei maravilhoso, que para adubar uma terra, para ela ser uma terra fértil que consegue produzir, algo tem que morrer, sabe? Algo tem que morrer. A segunda semente fala que ela criou raízes não muito fundas e não deu frutos. E o que aconteceu? A primeira lei era sacrifícios sacerdotais, onde matava um boi, mas aquilo não adubava a terra para ela conseguir produzir da forma correta, que é 30, 50 e 100 vezes mais. Mas quem que veio e além de adubar a terra, limpou de todo espinho e brulho, e tirou o coração, a profecia de Ezequiel, tirou o coração de pedra e deu um coração de carne? Foi Cristo Jesus. Eu entendo que a gente tem que ser plantado no caminho, sabe? O caminho foi todo distorcido, ficou difícil de caminhar. Vocês já caminharam de pé descalço num gramado com aquelas rosetinhas? Não dá para caminhar, eu sou muito frango pelo menos. Se vocês conseguem, vocês são do caramba, hein? Eu não consigo. Já caminharam em cima de pedra? Não dá. Mas Cristo Jesus, Ele é a semente, Ele é a terra, Ele é tudo. E através de Cristo Jesus e do seu sacrifício, hoje a semente consegue cair no nosso coração e frutificar. Não que antes não dava, vocês podem perceber que tanto na terra com pedras, chegou a criar raízes, mas não frutificou. Na terra com embrulho e espinho, aconteceu que ela cresceu, mas não frutificou também. E a outra foi a primeira semente. E essas sementes continuam, e a terra continua. Mas o que vai fazer a diferença para nós? É Cristo Jesus vir e nos limpar, sabe? Então, como eu falei, todos somos crentes. Só que às vezes a gente peca na nossa caminhada, às vezes a gente desanima, mas como todos aqui falaram sobre, vamos caminhar para a porta, Jesus vai nos aliviar o nosso fardo. Jesus é a semente que morreu para que nós vivêssemos. Se vocês estão tristes, angustiados, eu peço que vocês se levantem, que Jesus vai dar um apoio para vocês, porque Ele faz isso, Ele tira o nosso fardo leve e nos ajuda a caminhar. Pai, eu dou graça pela vida dos meus irmãos, pela vida do pastor que nos abriu a teologia e por você mesmo ter morrido por nós, instituído essa igreja para que hoje nós estivemos aprendendo de Ti. Eu agradeço, Pai, e peço que em nome de Jesus o Senhor trabalhe o coração de cada um aqui, que o Senhor traga para perto, que o Senhor cuide, que o Senhor restaure. Eu dou glória ao Teu nome, Pai, por isso, e desde já Te agradeço pela mudança em nossas vidas. Amém.